Bom dia, eu sou o João Vitor, vou estar aqui apresentando o trabalho de laboratório de telecomunicações, o experimento 6, o modulador DSBSC. Coloquei aqui um breve conceito, um conceito bem simplificado sobre o que é um modulador DSBSC, que é o Double Sideband Suppressed Carrier, que é um dispositivo que realiza um tipo de modulação em amplitude, onde a onda portadora é removida ou suprimida antes da transmissão. O sinal resultante, que possui duas bandas laterais simétricas em relação à frequência da portadora, mas sem a portadora em si, permite uma transmissão mais eficiente em termos de potência, ou seja, gasta menos energia, certo? A gente teve como base o exemplo do livro, do Hiking, e aí o código foi todo feito em Python. Eu vou aqui executar tudo para mostrar que a gente não teve erro, certo? Não tem erro nenhum. E eu vou explicar cada um desses passos aqui que a gente usou para chegar nos resultados, nesses gráficos aqui, certo? Vamos lá. Primeiro a gente importou essas bibliotecas, como a gente sempre faz, NumPy, Matplotlib. E aqui a gente colocou os parâmetros que a gente vai utilizar, sendo fs a frequência de amostragem, que a gente colocou de 10, o período de amostragem, sendo 1 sobre a frequência de amostragem, que é basicamente o inverso da frequência, e o tempo, o t, que vai ser o array de tempo que vai de 0 até 200, como a gente colocou aqui. Esses prints vão servir para verificar os parâmetros e o len vai retornar a quantidade de elementos. Esse len aqui, a quantidade de elementos no array. Aqui mais embaixo a gente tem a amplitude da portadora, que é a C, que é igual a 1, a frequência da portadora, que é 0,4, a amplitude da mensagem, que é 1, e a frequência da mensagem, que é 0,05. Isso a gente consegue... Pegou lá do Hiking, eu acho que está no Hiking, esses valores. E aí são a base do que a gente vai usar para mostrar aqui os nossos gráficos, mostrar como é que funciona a modulação e a demodulação também, tudo nesse experimento aqui. Em seguida, a gente vem para essa equação aqui, que vai usar um cosseno, A gente vai ter AC, que vai ser a amplitude da portadora. Na verdade, toda essa função C aqui, ela vai ser a onda da portadora utilizando uma função cosseno, igual a gente vê aqui. A M também vai ser uma onda de mensagem, utilizando também a função cosseno. Aqui a gente vê a diferença. Aqui no C, a gente vê o cosseno e vê 2π FC, FC está aqui em cima, que vai ser a frequência da portadora. E no M a gente vê a M, que é a amplitude da mensagem, cosseno de 2π FM, que vai ser a frequência da mensagem. A gente vai utilizar aqui. Em seguida a gente vai ter essas transformadas aqui de Fourier para C e para M, certo? Elas vão fazer essa conversão dos sinais de tempo nos espectros da frequência, a partir daqui de baixo, certo? Aqui é a aplicação da transformada rápida de Fourier. E aí a gente vem para a plotagem dos gráficos, A gente tem aqui a plotagem de cada um deles, a portadora no tempo, portadora na frequência. Desculpa. Mensagem no tempo e a mensagem na frequência. Vou explicar um pouquinho aqui desses 4 gráficos, certo? Esse gráfico 1 aqui, do domínio do tempo, C de T, é uma onda portadora. A gente vê que é uma senoide, que ela oscila muito rápido, ela tem uma oscilação bem rápida mesmo. Amplitude entre menos 1 e 1. E o ciclo completo é a cada 4, são 4 a cada 10 segundos. Ou seja, a cada 10 segundos a gente tem um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos completos, certo? O gráfico 2, que é esse domínio da frequência, a gente vai ter o espectro da frequência da portadora. Aí vai ter a onda no domínio da frequência, e ela vai ser feita por 2 picos, a gente consegue ver eles aqui, bem definidos entre 0,4, menos 0,4 e 0,4. A gente vê aqui que está próximo ao valor, mas é por causa da escala, certo? Com amplitude de pico de 0,5. Estaria aqui em cima um pouquinho, Porque a energia total da onda da amplitude da portadora, que é 1, ela é dividida entre essas frequências positivas.
e negativos, com cada pico com metade de amplitude, porque não vai aparecer aqui, mas ela divide com a parte que está negativa aqui para baixo, certo? Por isso que fica 0,5. Aí para o gráfico 3, que é um domínio do tempo, a gente tem o sinal da mensagem sendo uma onda senoidal, a gente vê uma senoide aqui, e ela oscila mais lentamente do que a portadora, se a gente comparar com isso aqui, muito mais devagar, né? A onda completa um ciclo a cada 20 segundos, devido à frequência de 0,05 Hz, que a gente viu aqui em cima, a frequência da mensagem, certo? E aí a gente vem para o domínio da frequência, que é o gráfico 4, onde o espectro da frequência de mensagem ela tem pico entre menos 0,05 e 0,05. E igualmente aqui em cima, né, a gente tem uma divisão de frequência no gráfico 2. Né? Teria uma parte aqui para baixo também, porque ela chega só até 0,5 e o valor total é 1. Bom, seguindo em frente, a gente vai para a modulação, DSB-SC. Aqui a gente tem nesse código a parte mais importante, né, que vai ser essa daqui. A DSB-SC é igual a C vezes M. Ela vai efetuar essa modulação multiplicando o sinal da portadora pelo sinal da mensagem no domínio do tempo, gerando um sinal modulado. E aqui a gente vê esse sinal modulado no tempo. Vou explicar um pouquinho sobre esse gráfico aqui, que ele vai oscilar muito rapidamente. A gente vê que ele oscila bastante, né? Bastante oscilatório, sendo a portadora que carrega a informação. A forma maior do sinal, ou seja, esses picos aqui, é o sinal de mensagem original. Podemos ver a gente vê um ponto de inversão quando o sinal da mensagem cruza o eixo zero e o sinal modulado inverte a fase, certo? Ou seja, se a gente vê aqui mais perto, a gente vê que ele sobe e desce, vai lá embaixo e sobe de novo, aqui desce e sobe. Então ele fica oscilando sempre no eixo zero. E aí em seguida a gente vai ter o gráfico da frequência, né? Aqui a gente tem o tempo, aqui a gente vai ver na frequência. E essa análise é feita no domínio da frequência do sinal DSB-SC, utilizando uma transformada de Fourier novamente. Aqui a gente vê a transformada de Fourier, transformada rápida, né? Igual a gente viu lá em cima, na criação dos outros gráficos. E aí a gente tem a plotagem desse próximo gráfico e a gente vê o sinal modulado, né, na frequência. Esse gráfico vai mostrar esses picos do espectro, onde essa modulação do DSB-SC move o espectro da mensagem para as frequências da portadora. E a gente pode ver que não tem pico em 0,4 Hz, sendo a principal característica dessa modulação, que é a supressão da portadora, como eu coloquei lá em cima na parte que explicava sobre o que era o DSB-SC. E toda essa energia do sinal está nas bandas laterais. Desculpa. Certo? E aí a gente vai para a detecção coerente, né? Que é o processo inverso da modulação. E vamos começar a demodulação, certo? A demodulação, né? DSB-SC é a detecção coerente. A gente utiliza a detecção coerente para multiplicar o sinal modulado aqui, pela mesma onda portadora utilizada na modulação. E aqui a gente vai gerar esse array, né? Essa sequência de valores aqui. E também, em seguida, a gente faz o espectro de V, que é a gente vai começar a fazer a plotagem do sinal após a demodulação, também utilizando a transformada de Fourier. Aqui a gente chamou de V, né, essa nova a demodulação, e a gente aplica a transformada rápida de Fourier também. Aqui no espectro de V, no espectro da mensagem que a gente já tinha lá em cima. Só que a gente colocou um M maiúsculo aqui para diferenciar. E aqui tem a plotagem, né, do gráfico, aqui a gente consegue ver a diferença entre os dois, né? Esse primeiro gráfico aqui, de V de F, a gente tem o espectro do sinal demodulado, e a gente analisa esse espectro da frequência após a detecção coerente. A gente vê que tem picos nas frequências mais altas e picos na frequência de 0 Hz aqui, que representa o sinal da mensagem que foi recuperado, sendo esse valor aqui de 0 Hz, sendo a frequência original, certo? E aqui a gente tem a M de F, que vai
utilizar o espectro da frequência do sinal da mensagem antes da demodulação ou da modulação. Aqui é o sinal puro, né? Seria assim. Desculpa. Em seguida, a gente vai passar para o filtro passa abaixo. A gente vai importar novas bibliotecas, né? SciPy Signal, Butter, LFilter e FrexZ. Acho que é assim que fala. E aí a gente vai colocar, definir alguns valores, né? Como a frequência de Nyquist, que vai ser a metade da frequência de amostragem, né? Que a gente tem aqui. O cutoff, que é a frequência de corte, que vai definir com qual frequência esse filtro vai começar a atenuar. É igual a FC, aquele valor que a gente tem lá em cima. A normal cutoff, que é ela mesma dividido pela a cutoff dividido pela Nyquist. E a ordem, né, que é 10. A gente colocou. Em seguida, a gente vai ter a criação do filtro passa abaixo a partir de BA igual a Butter. A gente tem a ordem, a normal cutoff, B-type, que é igual a low, e analog false, que isso aqui vai servir para indicar que é um filtro digital, né, que não é um filtro analógico. E a Y é igual a L-filter, B, A e V. Esse aqui vai estar aplicando o filtro passa abaixo ao sinal demodulado, certo? Em seguida, a gente vai ter a geração do gráfico do filtro passa abaixo, certo? Com relação ao filtro, a gente tem aqui como é que ele vai funcionar na frequência e na amplitude, né? A frequência de corte vai ser 0,4 Hz, a gente vê aqui, onde o filtro vai começar a atenuar essas frequências mais altas. E aí a faixa de transição é onde a curva cai de 1 para 0, bem aqui, de 1 para 0. E a faixa de rejeição para a frequência acima de 0,6 Hz aqui, e atenuando essas frequências, né, acima de 0,6 Hz. A gente consegue ver. E aí, seguindo mais em frente, né, a gente tem um pouco mais embaixo outra plotagem do L-filter, e a gente vê o sinal demodulado no tempo, e aí a gente consegue ver o sinal original e ele depois da demodulação, né, e a aplicação do filtro passa abaixo. Desculpa. Onde essa linha azul vai ser o sinal demodulado após o filtro passa abaixo, que ela oscilando de forma mais lenta, né? O sinal laranja vai ser o sinal de mensagem principal como referência. A gente vê que fica bem parecido, exceto porque o sinal laranja ele oscila um pouco mais rápido. Mas é bem parecido, né? A gente consegue pegar a partir daí. E aí a gente vai ter o cálculo novamente da transformada rápida de Fourier e a plotagem de outro gráfico, né, do sinal modulado na frequência, que vai exibir esses dois picos entre menos 0,05 e 0,05 Hz. E a gente vai ter a remoção também das altas frequências devido ao filtro que a gente aplicou e a recuperação da mensagem, porque os picos correspondem a essa frequência do sinal da mensagem original. Então é isso aí, a gente consegue ver aqui a plotagem desse gráfico, né? A partir aqui dessa transformada de Fourier. Bom, esse era o trabalho. Espero que não tenha ficado muita dúvida. E obrigado pela oportunidade.